A gente tem um ETF de renda variável global que replica um ETF gigante lá fora, que é o VT, que é um ETF da Vanguard. Quem investe lá fora conhece o VT, Nossa, amplamente conhecido. Amplamente. Né? E a gente trouxe... E é isso, a gente não vai inventar a roda aqui, tá? Se tem ETF lá fora, seja da Vanek... O mundo inteiro já Vanguard, validou. Já conhece, já validou. Tem uma baita liquidez, uma baita profundidade de liquidez, que para nós é um dos motivos de sucesso do negócio, né? Quer trabalhar com ETFs, você tem que ter formador de mercado e trabalhar com ativos que tenham liquidez. Então, olhamos lá fora, opa, o VT já é super consolidado, ao invés do cliente abrir uma conta, mandar dinheiro para fora, pagar custos do câmbio, spread, do dólar, enfim, a gente traz então esse ETF para cá, na roupinha aqui do World 11, que é o WRLD 11, e o meu cliente então, ele acessa aqui na B3, um ativo amplamente negociado lá fora, onde ele vai ter acesso a ações de mais de 9.900 empresas em 47 países. Olha o tamanho da diversificação que a gente oferece para o cliente. É impossível você investir, porque como é que você vai investir em 47 países? Você vai ter que ter conta em quantas bolsas, em quantas corretoras. E o custo disso? O custo, aí você fala, poxa, onde que eu compro isso? Espera aí, qual corretora que eu vou executar minha ordem? Porque o cliente, ele paga 0,36 ao ano para ter. De taxa de administração. Exato. Que é baixíssimo, né? Aqui no Brasil, normalmente é 0,5. E a gente estava falando no início... ETFs, né? E a gente estava falando no início que isso é para ETF e que para fundos abertos, fundos de ações, normalmente 2% ao ano, muitos com 20% de taxa de performance. Então a gente está falando de alguma coisa que é 0,36, apenas para você seguir uma direção. Primeiro vamos falar dos ETFs de renda fixa. Tá bom. Quais os que a Investo tem? O nosso maior hoje é o LFTB11, que a gente criou buscando atender o cliente que quer um baixo risco, mas uma alocação mais atrelada à taxa de juros. Obviamente, a gente tem um cenário de taxa muito alta hoje, né? Então, o cliente ele vai ter ali 92% do portfólio dele, desse ETF, atrelado a LFTs. É o Tesouro Selic. Tesouro Selic, perfeito. Então, a gente tem ali na cesta do ETF 92% de LFTs, com 8% da NTNB mais longa disponível. Que é esse Tesouro IPCA+. Isso, que é o Tesouro IPCA+, que é a B60. Então, essa composição de 92% com 8% da B60 faz com que a gente consiga oferecer para o nosso cliente uma eficiência tributária. Então, ele compra uma cesta com baixa volatilidade, fazendo uso, então, desse cenário a favor que a gente tem hoje, né, de alta de juros e taxas nas Bs bastante pressionadas, com um imposto de renda constante em 15%. Fixo. Fixo. Que é a menor alíquota de imposto de renda para renda fixa. Mas a gente está falando de dois ETFs diferentes. Dois ETFs diferentes. LFTS 11. Perfeito. Que é aquele que tem por objetivo seguir LFTs. O Tesouro Selic, assim, seguir 100% do CDI. Perfeito. E o LFTB11. Esse aí, ele paga só 15% de imposto de renda, independente do tempo que você fique, só que ele dá mais ou menos de 100% do CDI. Então, como você tem ali 92% da carteira atrelado a LFTs, você vai ter ali o seu CDI, né? O que traz um prêmio adicional à rentabilidade é justamente a parte atrelada à B60. O nosso ETF, que replica um ETF gigante lá fora, que é o BND da Vanguard. Lá fora o BND tem mais de 300 bi de tamanho de dólares. E ele negocia mais de meio bi por dia. Então, o SDB11 hoje permite que o cliente acesse uma cesta de 10 mil títulos de renda fixa americana. 70% disso vão ser títulos públicos e 30% vão ser títulos privados com investment grade, ou seja, de baixíssimo risco. Então, essa cesta ampla permite que o cliente se exponha de uma forma muito diversificada ao mercado de renda fixa americana. A gente vai ter uma duration ali intermediária de 7 anos, dolarizado, todos os nossos ativos hoje de renda variável global, renda fixa global, tudo que for negociado lá fora tem exposição ao dólar, né? E aí você consegue se posicionar para esse cenário de corte de juros. E o imposto é sempre 15% na fonte, e a gente tem um ETF de renda fixa global, ex-Estados Unidos, que é o BNDX. Que isso é fora dos Estados Unidos e todo o resto do mundo. Aí você tem 50 países dentro do BNDX, são mais de 7 mil títulos, tá? Com uma duration ali de 6, 7 anos também, sendo 70% título público e 30% título privado.
Beleza. Esses são 5 de renda fixa. Da renda fixa americana, ele vai ter o ganho da variação do dólar ou a perda. Sim. E também a remuneração da renda fixa americana, 4, 5% ao ano, mais ou menos, que está pagando lá. Perfeito. Vamos falar de alguns, os mais famosos, como o GPUS, né? S&P. E a gente entendeu, então, que a gente poderia trazer um ETF, que é o VUA, da Vanguard, que é negociado hoje em Londres. ETF já consolidado, com muita profundidade de liquidez e que foi estruturado dentro do arcabouço regulatório europeu. E aí, qual é a diferença? Por que eu tô falando tudo isso, né? Por que eu vou comprar um ETF lá, negociado em Londres, que replica o S&P? Porque esse ETF, como ele foi estruturado dentro das leis, das normativas europeias, ele me dá uma eficiência tributária. Por quê? Os ETFs que foram estruturados no domicílio americano, eles têm 30% de imposto sobre os dividendos pagos pelas empresas que estão ali dentro do S&P. O ETF e todo mundo que investe nos Estados Unidos. Pessoa física, todo mundo. É isso. Dividendo nos Estados Unidos, 30% de imposto de renda e ponto, não tem discussão. É isso. Quando você acessa um instrumento domiciliado na Irlanda, por exemplo, que foi, de novo, né, seguindo essas regras europeias, você tem 15% de imposto sobre os dividendos. Essa diferença de alíquota faz com que o cliente tenha um retorno mais interessante. A gente está falando de um ativo que é domiciliado na Irlanda e faz uso, então, desse incentivo tributário. Isso cobre a taxa de administração e você ainda tem um ganho. Então, podemos dizer que ele é o melhor ETF para replicar o S&P. É o mais eficiente, é isso. É o mais eficiente. Então, pensou em S&P, é GPUS. Quinto de imposto de renda. Via DARF. Via DARF, no resgate. De renda variável. E para quem quer se expor à inteligência artificial... A gente tem um ETF que te oferece uma cesta de 25 empresas, as maiores empresas do mundo. Voltadas à inteligência artificial. Na verdade, aqui são semicondutores e chips, que você tem uma vertente para pegar a infraestrutura que sustenta a tecnologia e a inteligência artificial. Então, você não precisa escolher a empresa que vai inventar o novo ChatGPT. Essa empresa vai precisar de semicondutor e chip. E aí, a ideia é apenas se expor à infraestrutura que sustenta a tecnologia, que não importa o que seja, vai acontecer. Isso. E quais empresas, assim, alguns exemplos de quais empresas tem dentro desse ETF, de que é de semicondutor, mas que no final das contas é de tecnologia. A gente tem o ETF de tecnologia americana, que é o STK, e lá tem mais de 300 empresas, e a gente tem o Chip 11, que é direcionado para semicondutores e chips, e tem NVIDIA, TSMC, Broadcom. Então a gente tem esse pool de empresas, não tem uma concentração grande em um determinado papel, é bem distribuído. E assim, a gente sempre vai estar exposto às maiores. E a gente tem um outro ETF, que é um ETF que explora as maiores empresas que atuam dentro do setor de geração de energia nuclear e urânio. Então, esse ETF tem 28 empresas que atuam nesse segmento. E por que ele captura essa questão da inteligência artificial? A gente tem, de um lado, crescimento populacional, que aumenta a demanda por energia. A gente tem inteligência artificial demandando muita energia. Além disso, a gente tem mineração de criptoativo, a gente tem expansão de data centers. Então, tudo isso vai pedindo cada vez mais energia, né? E as fontes são limitadas. E a gente tem a energia nuclear como uma fonte confiável, limpa e eficiente de geração de energia. Na Europa é muito comum, porque você não tem hidrelétrica, você não tem... O Brasil tem uma capacidade energética muito grande, tem muitos rios, a energia eólica, só que na Europa você não tem isso. Então é muito natural usinas nucleares Europa e Estados Unidos, porque você consegue produzir muita energia num espaço relativamente pequeno, né? Então é natural que até o uso da energia nuclear lá aumente. Perfeito. É totalmente eficiente. A gente tem alguns outros produtos na indústria que permitem que você faça uma alocação nessa tese, mas a nossa tese ela é bem abrangente, tá? E em que sentido eu falo isso? 50% da posição vai estar alocada em empresas que geram energia
nuclear, e aí a gente está falando de contratos de longo prazo, previsibilidade de geração de caixa, então reduz a vol da exposição, né? A gente tem 35% da posição em empresas que mineram urânio, enriquecem, e a gente tem ali 15% de outras empresas que estão relacionadas à cadeia. Então, basicamente, a gente está replicando um índice que é bastante abrangente, né, quando a gente fala de todo o setor, e são as 28 maiores empresas do mundo. Então, uma forma muito mais fácil de se expor a uma tese, a gente tira toda a complexidade, né, de alocação nesse segmento, de forma líquida e barata, né? Então, o Nucleo 11, NUCL 11, também está disponível para que o cliente possa, enfim, alocar, construir ali a sua alocação nessa tese. Eu ouvi dizer que vocês têm um ETF de Argentina. Sim, é assim, a gente, quando lançou esse ETF... Mas Argentina, como assim? É para seguir a economia argentina? Fazer o quê? Acho que o grande diferencial desse produto que as empresas, elas são 100% expostas à economia argentina. ARGE11, ARGE11, tá? Bom, você tem aqui, então, empresas argentinas que têm ações negociadas na Bolsa Americana. Então, basicamente, nós compramos ADRs de empresas argentinas que têm pelo menos, então, 50% da receita gerada dentro da Argentina. E aí são vários setores, tem bancos, energia, telecomunicação, então são de fato as principais empresas. A gente tem ali 14 empresas no portfólio. Esse número pode mudar? Pode aumentar? Pode, desde que as empresas atendam, na verdade, os critérios que existem dentro do nosso índice, que é replicado. Então, tem que ser uma empresa líquida, consolidada, com uma capitalização de mercado relevante, para entrar dentro do nosso ETF. Então, ele é assim, puro sangue Argentina. E a gente lançou bem quando começou a sair as questões ali de possível corrupção, áudios vazados da irmã do Milei, enfim. A gente lançou no olho do furacão esse ETF. Então, logo que a gente lançou, o ETF caiu. Então, quem comprou no lançamento teve uma baita oportunidade de entrada, porque não à toa o ETF ontem subiu 30% quase, com a vitória do Milei, o aumento de participação ali no Congresso. Aumento de participação no Congresso. Não é a eleição do Milei ainda. Meu Deus, vamos falar que foi uma vitória do Milei, porque é um cara que tá tentando colocar a Argentina nos trilhos, né? Reduzindo gastos, fazendo todas as lições de casa ali possíveis, né? Já reduziu taxa de juros, já melhorou a inflação, a questão da moeda. Eu tava refletindo sobre isso e eu acho que é um grande problema ele organizar a Argentina, porque aí os times argentinos vão ganhar a Libertadores, vai ficar mais difícil pro meu time, pro Flamengo ganhar a Libertadores, vai encher de argentino em Búzios, em Balneário Camboriú, o Milei vai deixar a coisa um pouco mais difícil no futebol pra gente, se essa tese dele dar certo. Uma outra coisa que tá bombando, ouro. Nossa, todo mundo só fala, o pessoal fica me perguntando, ouro, como é que investe em ouro, não sei o que. Vocês têm ETF de ouro? Sim, nós temos o GLDX11. Ele replica um ETF do nosso sócio, da Vanek, que é um Ounce lá fora, que é um ETF já de $1 bilhão. Isso aí assim, todo mundo conhece. ETF de ouro lá fora, sim. O Ounce cara, super conhecido. Enfim, então, são vários ETFs lá fora de ouro. A gente trouxe o GLDX, garantindo ali um spread bem justo na hora de negociar no book. Acho que é um grande diferencial né? Para facilitar ali para o investidor. Sempre buscando eficiência no índice, ou eficiência no book, ou custo tributária. Baixo. Ele paga 15% de imposto de renda. Isso, gera DARF direitinho. Normal. É um ETF que está ali seguindo, então, a trajetória do ouro, é dolarizado e está lastreado ali em barras de ouro, tá? Então, é uma excelente forma do cliente construir. Você diria que é o melhor ETF de ouro? Eu diria. Eu acho que é muito importante a gente falar de um outro ETF, que é o ETF de Bitcoin. Eu acho que se expor a Bitcoin via ETF é a maneira, talvez a mais inteligente, não é a única, mas eu acho que é a mais inteligente. Por quê? Porque você abre o seu home broker, você compra o ETF, você tem a movimentação do Bitcoin, só do Bitcoin, você quer se desfazer, você abre o seu home broker, você vende, sem precisar guardar Bitcoin, sem precisar fazer autocustódia, sem correr o risco de perder as chaves, porque é muito mais fácil, porque é muito mais simples, porque a pessoa não precisa se preocupar em exchange,
não precisa se preocupar com autocustódia, não precisa se preocupar com nada. A gente lançou HODL11, né, um HODL, nós deixamos um bom período ali, 6 meses com taxa zerada, pra gente ter tempo de contar pra todo mundo. Olha, a gente acabou de trazer um ETF 100% Bitcoin que replica um outro ETF negociado no mercado americano, que é o HODL lá fora, que é da VanEck também. Ele vai ser negociado, então, lá fora, fiscalizado pela SEC. Isso dá uma camada ali adicional de segurança para o cliente. E a gente está replicando o HODL aqui no Brasil. Hoje, esse ETF tem 0,2 ao ano de taxa de administração. Baixíssimo. Baixíssima. A concorrência costuma trabalhar aí com 0,7. Quando é uma cesta, é ali 1,30. Então, acaba tendo um custo um pouco maior, né? Então, pensou em investir em Bitcoin, é HODL. E tem um outro ETF que as pessoas também me perguntam bastante, que é o tal do ALUG11. Ah, é famosíssimo. O que o ALUG11 faz? Legal. Esse é um ETF que explora o mercado imobiliário americano. A gente trouxe o VNQ, que é um ETF bastante consolidado da Vanguard também. Mas o cliente que está com a grana aqui no Brasil, ele tem acesso ao mesmo instrumento aqui via ALUG11, tá? E aí, basicamente, a gente vai ter 150 REITs, né? As empresas ali de... É o primo do fundo imobiliário americano. E aí você cobre todo o segmento imobiliário americano. Então, a gente tem ali edifícios comerciais, espaços logísticos, espaços de data center. A gente tem vários tipos de REITs ali dentro. Então, são 150. Uma forma muito diversificada de você conseguir comprar ali a trajetória dos instrumentos do mercado imobiliário americano. BEST11. As pessoas também me perguntam muito do BEST11, que é um ETF de vocês. Ele paga dividendos todos os meses. E qual a tese de investimento do BEST11? Nossa, o BEST, ele investe em um universo de ações, uns setores bem específicos, tá? E aí o próprio ticker vai ajudar a gente aqui. Então vai ser bancos, energia, saneamento, seguradoras e telecomunicações. Então a gente vai ter esses 5 setores. Né? Bancos, elétricas, saneamento, seguradoras e telecomunicações. Tinha que tirar telecomunicações e ficar só com 4, porque aí virava o base, que é a teoria do Mira, de bancos, água e saneamento, seguradoras e elétricas. Meu Deus, quase... a gente precisa falar sobre CTF. É praticamente isso, né? Só tirar o telecomunicações vira a sua estratégia. Muito bom. Mas a gente vai olhar ali para filtros de qualidade, né? Então, o primeiro filtro vai ser os setores, que a gente falou aqui. E aí, dentro desses setores, quais são as empresas que têm ali muita liquidez no mercado e tem uma capitalização de pelo menos 150 milhões de dólares? Ah, tem que negociar pelo menos 250 mil ações. Então, tem tem uns critérios ali que a gente tem. E aí, depois de todos os filtros de qualidade, a gente ainda olha quais são as melhores pagadoras de dividendos. Mas é só Brasil. Só Brasil, tá? É renda variável Brasil total. A gente tem uma projeção de pagar dividendos ali de 6% ao ano. A gente vai ter um filtro muito mais apurado para a qualidade do que para o dividendo, mas o dividendo também é importante. Legal dizer isso. É para aquele cliente que busca ações de empresas mais resilientes. Ele tá tirando ali todo o risco cíclico, vamos falar assim, né? Porque não tem empresas cíclicas. Esse é o grande motivo que eu falo assim, por que eu acho que a estratégia base é tão interessante? Porque ela é baseada em empresas não cíclicas. Perfeito. Então a gente queria tirar essa ciclicidade e deixar o cliente ali com uma posição mais resiliente.